ocupação de leitos de UTI em Santa Catarina preocupa a todos. A gente está mostrando esses números em quase todas as regiões do nosso estado. Sobre o avanço da doença e as consequências disso, nós conversamos agora, ao vivo, com o presidente da Associação Catarinense de Medicina. Já está ao vivo com a gente para falarmos sobre esse assunto tão importante. Doutora Ademar, obrigado por nos atender. Seja sempre muito bem-vindo, como sempre foi. Já conversamos algumas vezes ao vivo aqui no Bom Dia Santa Catarina. Vamos falar dos hospitais para a gente começar essa entrevista aí, sobre os médicos, enfermeiros, os técnicos, enfim, todos, né, profissionais da saúde nessa linha de frente. Qual é a realidade hoje que nós estamos vivendo dentro das unidades de saúde, na sua visão, as informações que chegam até a Associação Catarinense de Medicina da mesma forma? Bom dia a todos, telespectadores, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Nós estamos aí já chegando a vários meses, né, dentro desse enfrentamento, e nós estamos percebendo já em algumas equipes já algum estado já de exaustão até em relação à repetição das situações que acabam ocorrendo, né? Todos estão aí enfrentando essa pandemia duramente. Tivemos aí óbitos de médicos, óbitos de enfermeiros durante o período de pandemia. E quando a gente começa a perceber assim, um aumento progressivo desses casos, é lógico que a gente cria um estado de alerta, né? Todos os profissionais de saúde enfrentaram aí uma grande dificuldade, especialmente no início, né? Porque ao contrário de outras situações de enfrentamento de crise da saúde que tivemos no passado, dessa vez você estava levando o vírus para dentro das suas próprias casas, né? Então, os profissionais de saúde, além da dificuldade que tem para conseguir lutar, para salvar as vidas das pessoas que chegam, ainda tem a preocupação de não levar isso para as suas casas, né? Para os seus familiares. Né? Então, qual que é a preocupação hoje? Tá, desculpa, até, perdão interrompê-lo, mas se fosse para adjetivar, enfim, esse momento aí, que momento é esse? É de muita preocupação realmente? É crítico? Não chegamos a tanto? Dá para contornar? Qual é a sua visão em relação a isso? Não, é um período de extrema atenção, né? Um período de extrema atenção para que a gente possa suprir, não apenas com leitos, mas também com equipes qualificadas, e que a gente tenha equipes para atender e a gente não perca ao longo desse período de enfrentamento, que claramente está em progressão, em crescimento o número de casos, que a gente não perca pessoas dentro das nossas equipes, que existe dificuldade em várias regiões do estado para serem substituídas, e isso possa afetar o atendimento das pessoas. Doutora Ademar, até número atualizado agora pela equipe aqui do Bom Dia Santa Catarina, taxa de ocupação de leitos atual do momento, 82,48% em leitos de UTI. A pior taxa está no sul do estado, com 89,07% dos leitos ocupados, né? Ou seja, 1.158 leitos ocupados, 502 casos aí para Covid. Se a gente for olhar os leitos disponíveis, temos hoje 246 leitos disponíveis. E aí, qual é o principal relato que a gente escuta dos médicos que estão nesse enfrentamento, que estão na linha de frente, que estão dentro das UTIs? É realmente a falta de colegas, de profissionais? Ainda temos aquela falta de insumos que a gente falava lá no início da pandemia? Para que a gente possa entender, né, qual é o momento, a situação dentro das UTIs, doutora Ademar? Olha, nós temos os insumos e os equipamentos hoje disponíveis. Nós conseguimos fazer no início da pandemia uma força-tarefa para conseguir, tanto dentro da indústria nacional quanto aqui dentro do próprio estado de Santa Catarina, dar o suprimento necessário de respiradores, ventiladores e outros insumos. Houve um dado momento em que houve dificuldade para a gente obter medicamentos, mas nós conseguimos superar essa situação. As compras foram normalizadas. Em algumas situações pontuais podem estar havendo, mas é uma questão de compra, aquisição e dar mais velocidade para esse tipo de aquisição. O que nós estamos preocupados em relação às equipes qualificadas, não só médico, né, mas o time todo precisa estar muito treinado, porque são pacientes extremamente graves. A própria Associação Catarinense de Medicina fez vários treinamentos em várias regiões do estado, em parceria com hospitais e com associações regionais, porque o padrão de atendimento do paciente COVID ele é um padrão muito mais complexo.
Você precisa ter mais cuidados com EPIs, mais cuidados para não contaminar na hora de você retirar aquele EPI que você utilizou e não contaminar o ambiente e etc. Então, a nossa grande preocupação é exatamente com isso. E se houver necessidade de aumentar o número de leitos, não há dificuldade em você obter equipamentos, mas você vai ter que ter uma estratégia de treinamento muito rápido, de qualificação de equipes, que não vejo hoje uma estratégia bem estruturada. Pois é, essa semana nós demos a informação aqui no Bom Dia, inclusive, né, entre ontem e hoje, o Governo do Estado e o Ministério da Saúde estão notificando hospitais aqui em Santa Catarina que, porventura, tenham de forma unilateral, essa é a informação, desativados leitos de UTI Covid para que reativem imediatamente, porque a ideia era a manutenção desse serviço, dessa oferta, até o final do ano, pelo menos. O senhor teve acesso a essas informações? Isso de fato aconteceu? Já há uma mobilização para que eles sejam realmente reativados? Sim, há 2 semanas nós tivemos uma reunião no governo do estado e nós fizemos a ACM fez essa solicitação para manutenção desses leitos, né? E existem questões burocráticas de contratualização que precisavam ser vencidas, né? E nós fizemos um apelo para que uma força-tarefa ou uma aceleração nesse processo fosse obtido para que todas as documentações e todos os repasses necessários fossem feitos adequadamente para que nenhum leito fosse desativado. Doutora Adhemar, para os próximos meses, né, a gente vê que as projeções continuam muito ruins. O Anderson trouxe números de mortes que devemos ter nas próximas semanas. Como que vocês estão avaliando, vendo isso e tentando estruturar da melhor forma, claro, né, a linha de médicos, também UTIs, mas qual é a sua visão enquanto médico para os próximos meses? Olha, nós temos alguns pilares que a gente precisa estabelecer de maneira muito adequada, que a CM vem defendendo há bastante tempo, né? O primeiro pilar é o pilar de atendimento médico, né? E dentro desse pilar de atendimento médico está a infraestrutura, né? Você tem que ter as equipes, você tem que ter os leitos, você tem que ter os medicamentos, você tem que ter isso bem estruturado. O segundo pilar é o pilar de inteligência de dados. Você precisa ter não só a inteligência para você identificar onde estão tendo os casos, mas você poder rastrear os contatos dos casos positivos, isolar adequadamente essas pessoas, e você precisa ter o segmento dos pacientes que são positivos. Hoje existe tecnologia. A ACM, junto com a Federação das Indústrias, disponibilizou para o governo do estado uma tecnologia para ser utilizada, mas por conta agora do período de eleições, houve uma dificuldade para você estabelecer isso lá na atenção primária, mas isso está sendo solicitado, está sendo cobrado. Então, é indispensável a inteligência de dados. O terceiro pilar é o pilar de comunicação. A gente precisa comunicar muito adequadamente. E para você comunicar adequadamente, você precisa ter liderança nessa comunicação. Sim. Não adianta você ter uma comunicação absolutamente pulverizada, com vários discursos, não, você precisa ter uma comunicação adequada. Santa Catarina é um estado que recebe muitas pessoas de fora? Sim, isso é inegável. Vai haver alguma modificação em relação a isso? Não vai. Se não vai, então a gente precisa orientar a nossa população e precisamos orientar de maneira muito adequada a todas as pessoas que vêm para cá, né? Há uma tendência, as pessoas que estão fora do seu ambiente de segurança, seu ambiente próprio, relaxar um pouco mais. Quem sai de férias sabe que acaba relaxando um pouco mais. Mas isso não pode acontecer, porque isso pode colocar em risco a nossa população. Não é que nós não queiramos que ocorra isso, faz parte da realidade catarinense, mas a gente precisa ter uma liderança de comunicação e de forma muito assertiva. Doutor, só para a gente fechar, como médico, como a Eve falou, mas como presidente da ACM também, Associação Catarinense de Medicina, esse segundo momento, digamos assim, de topo de gráfico preocupante aí em relação aos números, tivemos algo parecido, em alguns casos até menor em julho e agosto, em outros maior em relação ao que nós estamos passando agora. Era inevitável que chegássemos nesse momento ou, na sua opinião, nós falhamos em algum processo entre julho e agosto para cá, por exemplo? Olha, é muito difícil prever o comportamento dessa doença. Nós temos errado
paulatinamente em relação às previsões da pandemia, né? Não só aqui, no mundo inteiro, né? A forma como está ocorrendo em outros países, a forma como está se comportando em algumas regiões aqui do país. O que nós precisamos ter muito claramente é o seguinte: nós não estamos tendo uma estrutura de testes adequada, nós não temos ainda uma vacina com uma estratégia bem estruturada e precisamos fazer isso, né? E nós temos estruturas de atendimento muito diferenciadas nas 3 fases da doença que precisam ser aplicadas, tanto na fase viral, quanto na fase inflamatória, quanto na fase de coagulação. Então, a gente precisa ter isso muito bem estruturado, muito bem comunicado em todos os municípios e com liderança em relação a como fazer isso. A gente sabe que existem, às vezes, municípios pequenos que não têm a mesma estrutura de uma Secretaria Estadual de Saúde. E a gente precisa também envolver hospitais filantrópicos, precisamos envolver a estrutura privada, né, para não correr o risco de pacientes privados ocuparem espaço na área pública. A gente precisa envolver os consórcios intermunicipais de saúde. Nós temos aí que montar essa força-tarefa, na qual a ACM propôs para o governo do Estado, através da criação de um comitê gestor de crise, que está sendo estudado para envolver todas as entidades, porque não dá para você tomar uma medida isolada dentro de uma determinada região ou dentro de um determinado hospital da rede, Sim. se você não envolver os hospitais filantrópicos, as prefeituras municipais, os consórcios intermunicipais de saúde, os hospitais privados, né? Então a gente precisa ter essa união. Santa Catarina sempre deu exemplo para o país em termos de indicadores de saúde. Não podemos fazer diferente dessa vez. Nós temos que recuperar esses números ruins que nós temos apresentado nos últimos tempos. E que a gente possa ser exemplo também em organização de rede, né? Doutora Adhemar, obrigada, por essa conversa aqui no Bom Dia Santa Catarina. Boa quarta-feira, bom trabalho para o senhor.